Oi, povo de Deus, tudo bem com vocês? Hoje eu quero conversar com vocês sobre algo que o Senhor tem falado comigo nos últimos tempos. Eu não sei se vocês são assim, mas infelizmente eu sou assim grande parte das vezes. Em algum momento da nossa vida, a gente começou a se deixar ser levado pelas coisas que nós estamos sentindo. Porém, nós bem sabemos que nós não devemos ser movidos por aquilo que a gente está sentindo. A gente deve ser movido por aquilo que a gente crê. Certo dia, ouvindo um podcast do Thiago Brunet, ele falou algo que mexeu muito comigo. Ele falou: todos os dias, há tantos anos, não lembro agora qual era o número exato, né? Há X anos eu acordo cedo, venho para esse estúdio e gravo o podcast que eu tenho que gravar. Nem todos os dias eu tô feliz, tô com vontade, mas eu venho. E isso porque eu sei que é isso que eu tenho que fazer. Eu achei isso tão óbvio e tão tocante, porque o Thiago Brunet pra mim é uma referência de persistência. A história de vida dele é muito bonita, ele só alcançou tudo que ele alcançou porque ele persistiu. As coisas na vida dele não aconteceram assim do dia pra noite. E se ele, que estava no fundo do poço, conseguiu viver os propósitos de Deus pra vida dele, por que nós também não podemos viver? Então toda vez que eu escuto o Thiago, eu sinto como uma injeção de ânimo para que eu caminhe cada vez mais em direção ao meu destino profético. Talvez a nossa diferença para ele é que ele persistiu e a gente não. Eu creio que a diferença entre aqueles que vivem as bênçãos de Deus para aqueles que não vivem as bênçãos de Deus é porque esse grupo aqui persiste e não desiste. E esse aqui desiste e às vezes nem tenta. Tu pode gostar ou não gostar do Thiago Brunet, concordar ou não com o que ele fala, mas de uma coisa a gente aqui tem que concordar: ele é muito persistente. E o que é curioso é que ele todos os dias acorda para fazer algo que Deus chamou ele para fazer. Não necessariamente aquilo que está mais dando retorno financeiro para ele. Hoje, claramente, ele ganha dinheiro com esses podcasts, né, com essas lives que ele faz toda manhã. Mas ele ficou muitos anos atirando no escuro, acordando cedo, investindo tempo e dinheiro e se agarrando única e exclusivamente na palavra que o Senhor derramou sobre a vida dele. Então percebam que ele não negligenciou o ministério, independente do que ele estava sentindo. Nem todos os dias ele estava bem, nem todos os dias ele estava disposto. Alguns dias, possivelmente, ele tinha brigado com a mulher dele, ele tinha problemas para resolver, ele em certo momento viveu o luto da mãe dele, nunca deixou de exercer o seu ministério. E o que eu acho muito curioso é que nós, né, principalmente se tu é CLT, tu vai se identificar com isso. Tu acorda todos os dias, toma o teu café da manhã, se arruma e vai trabalhar. Independente se tu está com vontade, se tu não está com vontade, o que tu está sentindo. A gente precisa de dinheiro, então a gente só levanta e vai. Nesses casos, o que a gente sente não importa, a gente tem que levantar e fazer. Se a gente quer ter algum retorno, a gente precisa ir lá e fazer. O grande problema é quando a gente começa a negligenciar o nosso verdadeiro chamado, porque provavelmente, possivelmente, quem sabe, né, o resultado não é tão palpável quanto o dinheiro que tu recebe no teu trabalho. O mundo espiritual pode não ser palpável, mas ele é real. Quantas vezes tu negligenciou o teu ministério, né? O servir na igreja, ajudar alguma pessoa no teu dia de folga, fazer aquilo que tu sabe que o Senhor te chamou para fazer, mas que tu não estava com vontade, tu estava desanimado, tu estava triste. Aí se deu uma colher de chá, né? E não fez aquilo que Deus estava pedindo para tu fazer. Presta bem atenção nisso aqui. Eu não tô dizendo que tu tem que não dar bola pro que tu tá sentindo, que tu tem que se maltratar, que tu tem que se negligenciar. E muito menos se anular. É óbvio que a gente tem que saber os nossos limites. Mas o problema é que muitas vezes isso começa a virar um ciclo vicioso e aí quando tu menos espera, tu já tá bem distante daquilo que Deus te pediu para fazer. Deus te deu uma palavra, certo? Eu tô aqui hoje para te dizer: não seja movido pelos teus sentimentos. Crianças mimadas fazem o que têm vontade, adultos fazem o que tem que ser feito, inclusive quando o assunto é relacionado ao reino de Deus. E isso tu pode levar para todos os âmbitos da tua vida. O que é que Deus tem te pedido para fazer? O que é que Deus tem colocado no teu coração? Quais são os sentimentos que estão falando mais alto na tua vida ultimamente? Levanta, a palavra diz:
tem de bom ânimo. Desânimo não vem de Deus, não faz parte da natureza de Cristo. Então, se o desânimo tá assolando os teus dias, entenda que tu tá permitindo que o diabo coloque isso na tua vida. Em algum momento tu tá dando brecha para Satanás agir no teu meio, na tua vida. Bora dar a volta por cima. Muitas vezes, pra gente sair dessa estação que a gente se encontra, né, desse deserto que a gente está, a gente é que tem que tomar uma iniciativa, a gente é que tem que tomar um posicionamento. Talvez tu tenha que dar essa volta por cima sem sentir nada mesmo. O ânimo virá com o tempo. Quanto mais a gente se afunda, mais fácil é a gente criar raízes nesse ambiente. Não faça isso contigo. Não permita isso na tua vida. O Senhor tem planos lindos para ti. Tu só não vai vivê-los se tu não quiser. Esse vídeo é um chamado do Senhor para ti. Tu não caiu aqui por acaso. Ele tá te dizendo: meu filho, minha filha, levanta desse lugar. Não fui eu que te coloquei aí. Persista. Não foi fácil para ninguém. Nunca é fácil. Mas se tu persistir e não desistir, se tu não esmorecer, tu vai alcançar aquilo que eu te disse que tu alcançaria um dia. Fique com essa palavra. Um beijo e fiquem com Deus.